É isso aí, pessoal! Mais um podcast. A vida é um caos, minha vida é um caos, sua vida é um caos, a vida de todo mundo é um caos, mas não tem problema. Por que é que eu trago pessoas para amenizar um pouco esse caos que habita em você? Eu sou o Peterson Mendes e esse aqui é o episódio 44 já, meu irmão, 44 já do podcast A Vida é um Caos. Eu estou aqui hoje, nada mais, nada menos, com o Felipe Niro. Ele faz um trabalho incrível através da luta, um trabalho terapêutico com crianças, para crianças com autismo e também outras necessidades especiais. Então agora você vai se apresenta pra galera aí, Felipe, mete bronca aí, meu amigo. Fala, pessoal, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui nesse podcast incrível que eu acompanho já há algum tempo, né? O Peterson, nós já estivemos cruzando os caminhos ali, mas nunca nos cruzamos, né? Que ele teve ali junto com alguns atletas, amigos. Vários amigos em comum, atletas. E agora a gente está aqui e poder falar do nosso trabalho incrível, Peterson. Hoje Você é meu xará também, sobrenome, né? Que eu sou Felipe Mendes também. Ah, rapaz, da família aí, rapaz, da família. Da família. Vamos descobrir. Hoje eu fui atleta de alto rendimento, né? Atleta de jiu-jitsu e MMA de alto rendimento. E hoje eu faço um trabalho voltado para crianças com autismo, usando os esportes e as artes marciais como ferramenta de terapia para o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento de pessoas como um todo com autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, síndromes raras, sempre buscando o desenvolvimento dessas pessoas através dos esportes e da atividade física, né? Das lutas, do treinamento funcional, da musculação, sempre dessa área. Mas a minha área específica são as artes marciais para autismo. Ô Nilo, e como é que você caiu? Como é que você começou? Porque é uma coisa muito específica, é uma área dentro da área da terapia, assim também como na área de treinamento, na área de educação física, é uma área muito específica. Então, como é que surgiu essa história com o autismo e com o tratamento das necessidades especiais aí? Peterson, eu falo que eu não escolhi o autismo, que o autismo me escolheu, sabe? Porque hoje eu sempre me coloco antes do professor, do terapeuta, do empresário, eu me coloco como ativista da causa. Eu busco lutar por essas crianças e jovens com unhas e dentes, né? Tanto que, além de tudo, eu sou conselheiro hoje da Comissão dos Direitos do Autista e da família, das familiares de autistas, né, do Estado do Rio de Janeiro, da OAB. Sou conselheiro também do Autismo Rio de Janeiro, que é uma instituição hoje que a gente busca lutar pelos direitos dos familiares dos autistas, né, no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu sou um ativista da causa. Mas eu vim parar nessa área não foi um acaso, né? São aqueles acasos que Deus faz com que aconteçam. Eu comecei nas lutas muito cedo, comecei com 6 anos de idade no judô, lá no interior de Minas Gerais, uma cidade pequena de 14 mil habitantes, chamada Itamonte. E me apaixonei pelas lutas, foi algo que sempre me fez bem. Comecei a treinar o jiu-jitsu com 12 anos de idade para poder fortalecer o judô, mas acabei me apaixonando mais pelo jiu-jitsu e passei a treinar o judô para fortalecer o jiu-jitsu. Com 17 anos fiz a primeira luta de Vale Tudo, na época nem era MMA, era Vale Tudo ainda. Vale Tudo, denuncia idade legal, né, cara? Não era para falar, né? Denuncia idade legal, Vale Tudo. Mas eu peguei o finalzinho do Vale Tudo. Mas só que a minha região ficou muito pequena para mim. Eu não tinha mais para onde crescer naquela região ali do sul de Minas. E foi aí que eu sonhei em vir morar no Rio de Janeiro, né? Núcleo das artes marciais. Anderson Silva, Rodrigo Minotauro, Rogério Minotouro, Rafael Feijão. Todo mundo treinando aqui no Rio, no mesmo lugar. Era o sonho de qualquer pessoa que queria se iniciar no meio, né? Aí só que eu não tinha condições de ir para o Rio de Janeiro. Vim com a cara e coragem. Eu morava dentro de um depósito de bebidas, dentro da Universidade de Castelo Branco, lá em Realengo. Que isso, cara, que história de superação, assim. Né? Foi assim, cheguei a passar perrengue, passei fome no Rio, literalmente. De ter dia assim, que não ter dinheiro para comer. Eu treinava ou comia, eu escolhia treinar. Aí daí o que eu fazia? Tinha os macetes, eu fazia amizade com aqueles atletas que era bem patrocinado, com um patrocínio de suplemento. Daí no final do treino eu sempre ganhava uma dosezinha de whey ali, alguma coisa. Hipercalórico. Um hipercalórico, alguma coisinha para dar um jeito, né? Mas só que
o Anderson, o Minotauro, esse pessoal da época de ouro, eles acreditaram muito no meu trabalho e começaram a apoiar, não deixar de desistir. Tem uma história que eu me recordo muito. Uma vez eu estava assim, cansado, que eu não queria mais. Falei, cara, pô, vou voltar para Minas, vou trabalhar com a família, alguma coisa. Eu fiz as minhas malas e eu cheguei na Tim Nogueira com as malas. Eu estava sentado em cima do ringue, esperando o treino começar. Aquele ringue antigo ainda, altão, né? Não era octógono, né? Lá tinha ringue e octógono, mas eu tinha os dois. E eu tava sentado no ringue, assim, olhando aquilo, aquela academia incrível que era a Tim Nogueira ali do Recreio, olhando, falei, cara, eu tentei, né, pensando. E o Anderson chegou. E o Anderson, e aí, mineiro? E começou a conversar comigo e eu acabei desabafando com ele que tava indo embora. Tá? Ele, não, de jeito nenhum, cara. Me motivou a ficar, me ajudou de algumas maneiras que ele pôde, né? E eu acabei ficando. E eu passei a ser bem patrocinado, né? Eu tinha bons patrocínios. Então, assim, tinha patrocínio de multinacional. Mas só que daí veio a crise no Brasil. Lá em 2013, todo mundo associa a crise de 2014, mas as grandes empresas já notaram com ano de antecedência. Primeira coisa, corte de patrocínio. Ferrou, meu irmão. O que eu vou fazer? Não tem R$1, não tem como me manter. Mas estou bem no MMA. O que eu faço? Vou voltar a dar aula. Porque eu dou aula para criança desde os 15 anos de idade. Porque eu não tinha dinheiro para pagar minha mensalidade, dava aula para ganhar minha mensalidade. Quando eu voltei a dar aula, eu falo muito isso para as pessoas e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, Peterson. Eu estava no auge da minha arrogância. O campeão que treina com os melhores do mundo, pô, dá aula para criança? Mamão com açúcar. E eu estava num grupinho que tinha 10, 12 aluninhos e eu me deparei com uma criança autista no meio do grupo. Autista nível de suporte 3. O antigo severo que se falava, né? Peterson, e eu me senti um incompetente, bicho. Eu não conseguia dar atenção para aquela criança, eu não conseguia dar atenção para o grupo. Meu Deus, o que eu faço? Eu suava assim, parecia um iniciante entrando no ringue ali com o Minotauro. Tremia de tudo quanto é jeito. E eu cheguei em casa e eu fui ler um artigo sobre autismo. Eu brinco que na faculdade eu dei a sorte de ter uma folha falando sobre autismo, que geralmente é um parágrafo quando fala. E eu fui ler esse artigo e falei, cara, pô, autismo é isso? Na minha cabeça, autista era criança retardada. Não tinha conhecimento nenhum, né? Só tinha um cara do interior, sem conhecimento. E era isso para mim. E quando eu fui ler, eu falei, o autismo não é nada disso do que eu penso. Absolutamente nada. Comecei a ver as dificuldades, né? E as necessidades que a pessoa com autismo tinha. Eu falei, cara, isso aí tudo eu consigo trabalhar através das artes marciais. Absolutamente tudo. Vou buscar as referências na área para desenvolver um trabalho similar, né? E foi aí que eu tive uma decepção, que não tinha ninguém que desenvolvesse um trabalho 100% voltado para o autismo através das artes marciais e dos esportes. Existiam profissionais que trabalhavam com atividade física, que são coisas assim, que se ligam, mas são coisas totalmente diferentes. Atividade física e esporte são coisas que caminham ali lado a lado, mas têm as suas diferenças, né? E não tinha ninguém. Falei, cara, preciso de validação. Quem que vai me validar? Médico. Comecei atrás de médico, mas isso lá em 2013. Qual médico queria escutar um professor? E qual médico que normalmente trata? É um neurologista? Pediatra. O pediatra, ele pode hoje fechar diagnóstico de crianças com autismo, né? Alguns pediatras ainda não fecham, mas eles têm esse respaldo para fechar um diagnóstico, mas a grande maioria das vezes são os neuropediatras que fecham o diagnóstico. Então, neuropediatra, então é uma coisa mais específica. Mais específica ainda. Entendeu? Alguns psiquiatras também fecham o diagnóstico, mas o mais específico é o neuropediatra. Inclusive, hoje no Brasil nós temos aí umas boas referências de neuropediatras, assim, que são referências fora do Brasil. E aí você marcava consulta?
E o cara ia lá e tinha que te escutar, cara. Como é que... Não foi expulso, não? Cara, Pô, vaza daqui, pô. Tá... Foi tipo isso. O que acontecia, né? Na época ainda não tinha esse boom de mídia social, né? E tinha ali o Facebook bombando, mas Instagram não. Eu procurava, pô, falava do trabalho, mas, tá, vamos conversar. Tá, né, vou ver aqui, não sei o que. Ninguém queria. Eu falei, pô, cara, eu quero aprender, preciso aprender. Daí ninguém queria. Eu falei, pera aí que eu vou dar um jeito. Comecei o quê? Agendar consulta, como se tivesse filho especial. Pagava a consulta, chegava no dia, sua hora tá paga, vai ter que me escutar, quero aprender. Tem uns médicos aí que não gostam muito de mim por causa disso, não. Cara, eu acho que não é vergonha nenhuma. Tem nutricionista que paga a minha consulta pra montar dieta comigo. Isso, cara. Não tem problema nenhum em relação a isso, cara. A pessoa marca uma consulta. Pet, eu tô com uma dúvida nesse tipo de dieta aqui, pô, tu me ajuda? E eu falei, cara, vambora, pô. Vambora. Mas é isso, eu falo o seguinte, hoje, na área que a gente trabalha, Pertus, a gente tem que aprender a passar por cima da nossa vaidade, do nosso ego. Porque é muito específico hoje. Eu falo, igual eu já falei aqui, a gente precisa olhar primeiro para as famílias e para a sua criança, para o seu paciente, para o seu aluno. E depois olhar para essa área profissional. Eu costumo dizer o seguinte, hoje a gente precisa ter amor pela causa. Claro que chega ali do dia 5, não é o amor que vai pagar minhas contas, é o financeiro. Mas eu não posso colocar o financeiro acima da causa, senão perde o sentido do trabalho. Então hoje a gente precisa unir forças para poder realmente levar informação de qualidade para essas famílias. Nós estamos num grande centro, nós estamos no Rio de Janeiro. A informação chega. Você chega numa comunidade, tem internet. Mas a realidade do Brasil ainda não é essa. Quando você chega em interior, tem interior, cidades do interior que não tem internet ainda. E aí? Ou até mesmo na cidade tem, mas na área, no setor rural ali não tem. Por exemplo, eu tenho família que mora em comunidade rural, né? Enfim, sim. Cara, assim, é uma internet na casa de uma prima lá, que é uma internet, sei lá, de 1 mega, que você não consegue nem subir um story, sacou? É isso aí. Tem dificuldade ainda. O telefone não pega, sacou? Então a gente precisa hoje lutar para levar informação para essas pessoas. A gente precisa unir forças e levar informação. Então, por exemplo, nós temos hoje uma revista dentro do meio do autismo que chama Revista Autismo. É uma revista de distribuição gratuita, né? Que essa distribuição ela é liberada para cidades de interior onde não tem internet. Então hoje, se os profissionais se unissem e começassem a levar informação, começassem a divulgar, começassem assim, poxa, eu sei que é punk, os gastos, os valores são tudo muito alto, mas se você uma vez por semana conseguir fazer 1, 2 atendimentos para uma família que não tem uma condição, olha, você já vai estar mudando a vida de 2 famílias. Daí você coloca, nós temos 54 ou 56 semanas no ano. Cara, são 56 famílias. É muita gente que se ajuda, né? Com 1 hora, 2 horas. 1 hora do seu dia. Então, assim, nós precisamos hoje fazer isso, conscientizar o maior número de pessoas e unir forças entre os profissionais, né? Então, isso foi algo que eu sofri lá atrás, de não conseguir unir forças com os profissionais. E hoje, graças a Deus, isso mudou muito. Então, nós temos grupos hoje nos quais a gente nos ajudamos, nos quais a gente troca informação de um paciente, de um aluno. E nós conseguimos hoje levar a conscientização para os profissionais também, sabe? Ô Nilo, e como é que o Nilo virou o Felipe Nilo? Me explica aí. Porque, assim, como é que foi a sua formação? Você tem ali, além de ser faixa preta e uma pancada de luta, você foi lutador profissional de MMA. Como é que é a sua formação em geral? Você falou que também você fez uma formação inteira, você é terapeuta, você é formado em educação física. Mas o que é o Felipe Nilo, assim, para fazer esse trabalho que tem hoje? O trabalho foi o seguinte, Peterson, antes de mais nada, foi começar a quebrar paradigmas, né? A gente quebrar essa ideia de que a luta
vai deixar o seu filho agressivo. Nós sabemos que dentro do autismo, por exemplo, tem ali alguns casos de autistas que são agressivos. E a grande preocupação das famílias era o seguinte: poxa, mas se eu colocar meu filho no judô, se eu colocar meu filho no jiu-jitsu, ele não vai se tornar agressivo? E se em um momento de crise ele dá um golpe na terapeuta, dá um golpe no avô, e aí? Então, assim, a maior luta foi quebrar os paradigmas, né? Para poder mostrar que as lutas são terapêuticas, que através das lutas a gente trabalha todas as áreas. Mas só que o amor sem conhecimento, ele não adianta de nada. Tipo, pô... É que você é formado em educação física, sim, né? Sim, sim. E aí depois você fez uma... Você falou que hoje, assim, Pet, hoje eu não sou nem mais professor, hoje eu sou terapeuta, é diferente. E você fez uma outra formação. E como é que é essa formação para ser terapeuta? Na verdade, hoje, a principal ciência que se aplica, né, ao tratamento da criança com autismo, da pessoa com autismo, é a análise do comportamento. É a análise do comportamento aplicada. Algumas pessoas associam a análise do comportamento especificamente para o autismo. Né? A análise do comportamento foi criada para o autismo. Não, a análise do comportamento é uma ciência da psicologia, num resumo assim bem aberto, uma ciência da psicologia que já existe há muitos anos, que se aplicou muito bem ao tratamento da pessoa com autismo. E eu estava numa época que eu estava sabendo tudo, lá no começo eu estava sabendo tudo sobre autismo. Né? Na teoria ali estava maravilhoso, dava aula, né? Mas quando eu chegava na prática, eu não conseguia levar nada para a prática. Que são coisas... é a parte mais difícil, né? Associar a teoria à prática. Exato. É a parte mais complicada de qualquer profissão, assim. É punk, cara. Imagina você, pô, um mega de nutricionista, sabendo tudo ali sobre fisiologia, sobre organismo, tudo, e não conseguir levar para a prática. Deve ser horrível. Eu sofri isso no futebol, tá? Imagino. No futebol. Imagino. O Alex, que é nosso amigo em comum, sofreu na pele também, isso no futebol. O Alex, cara, tem cada história com o Alex, bicho. Que uma hora eu vou contar umas histórias dele aqui, só para deixar registrado para ele que ele paga de bravo, sabe? Coração, que nada, coração bom pra caramba. Coração mais mole do mundo, cara. Chorava comigo, é uma figura. Mas daí, Pets, eu tava com essa dificuldade, cara. Eu falei, cara, porra, tô estudando, tô aprendendo isso, mas não consigo colocar em prática. E conheci uma psicóloga muito renomada, né? Que ela me apresentou o famoso ABA, né, que é a Análise do Comportamento Aplicada. E eu tinha uma certa barreira com o ABA. Por quê? Quando eu comecei o meu trabalho, dentro de uma academia, onde existiam profissionais que trabalhavam com atividade física para autistas, né? E eles eram contra a análise do comportamento. Falava que a análise do comportamento era adestramento, era robotização, que era isso e aquilo. Então, assim, como essas pessoas na época eram referências para mim, eu falei, cara, é isso. Mas eu estava com essa dificuldade da teoria para a prática. E quando eu conheci a análise do comportamento explicada por uma pessoa especialista, renomada nisso, eu falei, cara, esse negócio aí é dá bom. Esse negócio aí é a ponte que eu preciso... que é a ponte que eu preciso para levar o meu conhecimento para a prática. Eu falei, cara, é isso, vou estudar. Estudei, fiz minha formação em análise do comportamento. Além disso, tem formação em neurociências do autismo também. Ah, tem uma só específica neurociência do autismo. Porque tem neurociência... Tem neurociência, como um leque mais amplo, tem neurociência do autismo já. Fiz uma formação em coach parental. Por quê? Esse termo eu nunca tinha ouvido falar. O que é esse coach parental? Parental. O que acontece muito? Hoje, quando você descobre que você tem um filho com alguma condição neurológica, com alguma síndrome, é muito comum você viver uma fase do luto. Uma fase, assim, de tristeza, uma fase de desespero, de não saber o que você vai fazer. E é muito comum, eu sou uma pessoa muito acessível, busco ser muito acessível às famílias. Eu não me coloco distante das famílias, pelo contrário, as famílias têm meu número pessoal. Pode me ligar a hora que for, que eu vou fazer questão de atendê-los, questão de dar uma atenção, porque eles precisam. Então é muito comum a família ali na recepção tá triste, tá doente, tá sem condição de dar continuidade, de querer desistir, de estar perdido.
que eu faço, de querer fazer tudo ao mesmo tempo e nada está dando certo. E eu precisava, de alguma forma, levar um suporte para essas famílias. Eu precisava, de alguma forma, fazer com que eles entendessem que eles precisavam estar bem para o desenvolvimento do filho deles estarem bem. Eu sou pai. Meu filho sabe quando eu não estou bem. Eu transmito isso para ele mesmo sem querer. Então, nós precisamos hoje tentar estar o melhor possível para os nossos filhos. Eu fiz essa formação em coach parental para conseguir... É um treinamento para os pais, na verdade. É um treinamento para os pais, para conseguir auxiliá-los, para conseguir dar um suporte adequado, um suporte de qualidade para as famílias. Então, tem essa formação também. O Felipe, o Nilo, eu chamo, sei lá, eu chamo o que você quiser. Chama de Nilo que é mais fácil, né? Chama de Nilo. E o que é, assim, Nilo, já tem hoje, já sabe-se, assim, o que é a causa do autismo, assim? Ou não tem uma causa ainda, já tem esse chute, sei lá, a pessoa tem alguma teoria em relação a isso? Porque não é uma coisa de ordem orgânica, assim, né? Sim. Tá tudo normal, tá tudo, assim, organicamente, tá tudo ali, enfim. O que acontece muito, Peterson, a gente pega as prevalências, né? A prevalência do autismo há 10 anos atrás era 1 para 1.000, para 10 mil, né? E aumentou mais essa... A gente pega, por exemplo, a prevalência de 2021, acho que é 2021, 1 para 54. Olha a diferença. Não, calma aí. Era de 1 para 1.000 e agora baixou para 1 para 54. 1 para 54. E a última agora, que não foi do CDC, mas de uma revista de... Não vou me recordar. 1 para 30. Agora. Cara, é surreal isso. 1 para 30 é surreal. Felipe, mas está aumentando tanto por quê? A gente pega, assim, nem vamos falar 10, vamos falar 15 anos atrás. Não tinha estudos. Era assim, um estudo publicado por ano, 2 estudos publicados por ano relacionado ao tema. As famílias não eram encorajadas, então quando você tinha um filho autista ali, nível de suporte 3, por exemplo, né? Ficava confinado em casa. Eu me recordo... Você pode falar depois um pouquinho desses suportes sim. Aí? Porque antigamente falava dos níveis, agora fala... Mudou a nomenclatura. Eu lembro na rua debaixo da minha casa, né, lá em Minas, tinha uma família, e a escola era de frente com essa família, sabe? Tinha uma criança, né, que ficava ali no portão gritando, cheio de estereotipia, e se batendo. A gente passava, olhava pra gente, criança querendo no choque, isso há 15 anos atrás. Porra, olha, o retardado. Cara, na verdade, era uma criança autista, que a família escondia. Então, as famílias não eram encorajadas, não tinham estudos tão aprofundados. O autismo só se fechava diagnóstico na época em autistas de nível de suporte 3, né? O antigo severo, porque hoje não tem um exame que faça e detecte essa criança é autista. Não existe isso. É isso que eu estou falando, organicamente não tem diferença nenhuma. Então, assim, para e pensa, vamos olhar do olhar médico. Olha a responsabilidade de um médico olhar, fazer uma avaliação comportamental e falar, o seu filho é autista. É uma responsabilidade muito grande. Então, os médicos antes não se aprofundavam nos estudos voltados para autismo. E hoje não. Hoje se fala mais, as famílias estão mais encorajadas, os médicos estão estudando mais, os psicólogos estão mais aprofundados dentro do autismo. A gente pega, por exemplo, o autismo ele foi separado de outras síndromes, né? Antigamente se fechava tudo, colocava tudo num bolo só, é autista. Não, hoje é tudo separado, né? Então, hoje o diagnóstico ele está mais fácil, entre aspas, de fechar, porque as pessoas estão estudando mais. Trazendo a questão que você perguntou, Felipe, mas por quê? Tem os fatores genéticos, né? Hoje, 80% são fatores genéticos da criança autista, né? Mas ainda não tem algo de fato que prove isso, né? Tem relação com o ambiente? Você acha que tem relação com o ambiente? Com a alimentação que a gente tem, com poluição? Será que isso tem influência? Tem estudo? Tem estudo que fala sobre isso, né? Relação com o ambiente, relação com alimentação, parto prematuro,
pode ser fator de risco, não quer dizer que seu filho vá ter autismo, mas é fator de risco. Idade avançada entre os pais é um fator de risco. Você pega aí há 10 anos atrás, se tinha filho com 22 anos, 23 anos. Hoje a gente está naquela fase, não, vamos casar. Ah, não, vamos agora estabilizar a nossa vida, vamos comprar um apartamento. Daí comprou o apartamento, estabilizou. Não, vamos tirar um ano para a gente poder curtir o nosso casamento. Vai ver, tá com 36 anos, 37 anos. Isso já é idade avançada. Não quer dizer que se você tiver filho nessa idade que vai ser autista. Mas é um fator de risco também. Não deixa de ser comportamental, né? Nosso comportamento em relação a ter filho. A gente tem filho mais tarde, então isso tem influência, né, no caso. Tem influência. E é o que você falou também. A gente tá mais eficiente em fechar diagnóstico, né? Por isso que de repente está aparecendo mais casos. Muito mais eficiente. Muito mais eficiente. Hoje, em 2017, por exemplo, nós tivemos aí 122 artigos publicados sobre autismo. É um número já bem significativo em relação a 10 anos atrás, que era dois artigos por ano. Então, assim, você pega e você vê que os estudos estão mais aprofundados. Tá. E Nilo, o que você pode falar agora desses estágios? Porque, assim, eu, por exemplo, eu tenho um primo, filho de uma prima, né? Primo de segundo grau, no caso. Ele acho que é esse suporte 3. Assim, ele não fala, ele tem, como você falou do jeito, ele gesticula, é bem agressivo, enfim, acho que nível de suporte 3. De suporte. O autismo... É que antigamente, como é que era falado isso? Fala como é que era e depois explica o que falava nível baixo. O que acontece? Antigamente se falava leve, intermediário e severo. Daí, quando você falava leve... Ah, não, é leve, tá tranquilo. Tá, mas você vai hoje, só porque é leve você não vai fazer as terapias, só porque é leve você não vai dar tanta atenção. Existem estudos hoje que mostram que o autismo antigamente leve, né, o número de suicídio dentro do autismo leve é enorme. E aí? Caraca, sinistro. Sinistro, não é? Então, o leve não precisa de atenção? Então, as pessoas, a gente foi mudado as nomenclaturas exatamente para você não deixar um nível ser superior, um nível ser... o severo. Quando você fala severo, então hoje a gente fala nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. E suporte 3 como é que é? Ele não fala, tem dificuldade na fala? São características, são características, né? Tem um nível de suporte 3, por exemplo, que ele não é verbal. Não é verbal e também não é agressivo. Só é um nível de suporte 3. E tem um nível de suporte 3 que é altamente agressivo. Que é verbal, mas é agressivo. Então, assim, o nível de suporte 3 é aquele nível de suporte que precisa, assim, de uma intensificação de terapias muito maior, muito estímulo para ter pouco resultado. Então, assim, você estimula ali um nível de suporte 3 40 horas semanais e você vai obter poucos resultados, mas é necessário você dar esse estímulo. Entendeu? É o que a ciência fala. Né? Então, o nível de suporte 1, por exemplo, 15, 20 horas de estímulos semanais, você já obtém resultados assim, excepcionais. Então, vai variar muito, mas você não pode subestimar um nível do outro. Nível de suporte 1 está tranquilinho. Não tá. O nível de suporte 1 ele precisa também de terapias, ele precisa também de um olhar voltado para ele. Porque ele tem uma compreensão melhor do que o nível de suporte 3 e ele consegue associar muitas coisas. Então, chegaria na adolescência, por exemplo, ele começa a perceber, poxa, meus amigos tudo saindo, indo para festinha, tudo, por que eu não vou? Por que não me chamam? Então, ele começa a notar a discriminação, ele começa a notar as dificuldades que ele tem e precisa se dar atenção para o nível de suporte 1 também. A gente não pode subestimar. Então, assim, hoje os níveis são esses e claro que eu falo o seguinte, se você conhece um autista, Pedro, você conhece um autista e não o autismo. É que cada caso vai ser um caso completamente diferente. Não existe um autista igual ao outro. De todos que eu conheço, é exatamente o que você falou. Todos são completamente diferentes. E existe assim, eles guardam características semelhantes, mas um é diferente do outro. Então, assim, quando se fala de autismo, a gente logo associa a estereotipia,
Mas nem todos têm estereotipia. Estereotipia são os movimentos repetitivos, né? Ali, movimento de flap, balançar para frente e para trás, andar na ponta dos pés. Tem dificuldade em comunicação e linguagem, mas nem todos têm dificuldade em comunicação e linguagem. Eu tenho aluno meu autista que, se eu colocar aqui, vai bater papo com você até amanhã do que interessa a ele, dos interesses dele. Não, eu tenho um filho tem dois primos meus que são autistas, né? Esse que tem de repente, suporte, acho que suporte 1, cara, ele troca uma ideia, assim, e ele começa a falar, ele gosta de dinossauro. Cara, ele fala, sabe tudo de dinossauro. Tudo! Não, ele começa a trocar ideia contigo e tu começa a viajar nas paradas assim, cara, que parada maneira, ele sabe muito, assim, é muito maneiro. Cara, eu tenho um aluno meu, ele tem paralisia cerebral e ele é autista. E assim, mas ele tem tem bons estímulos, né? E ele tem uma boa compreensão. Ele tem uma fala bem comprometida, mas ele sabe tudo, absolutamente tudo, sobre carro. Qualquer carro. Então, assim, ele é algo que fascina ele. Daí acaba a aula minha, sempre, ele faz uma vez na semana. Eu tenho que sair 5 minutos mais cedo para colocar ele no meu carro, dar uma volta dentro do estacionamento com ele, porque é o que ele curte. Daí eu fico zoando ele, falo, cara, olha só, a gente tem que ir pra praia, cara. Colocar o bração pra fora aí, ver as gatinhas, não sei o que, fica maluco. Daí a mãe dele olha pra ele, Felipe, só você pra fazer isso com ele. Então, assim, é o foco dele, ele gosta daquilo e ele conversa sobre aquilo. Eu tenho outro aluno, por exemplo, a gente estava com muita dificuldade com ele. Ele não consegue mostrar interesse por nada. Um aluno assim, nível de esporte 1, escola regular, conversa, bate-papo, mas assim, para ele tanto faz, tanto fez. E eu estava incomodado com isso, porque meu objetivo é ajudar, eu preciso fazer com que a criança tenha interesse no que está fazendo. O que eu vou fazer? Daí eu fui conversar com o pai dele, o pai dele, Felipe, o que ele gosta muito é de Pokémon. Pokémon. Cara, eu não entendo nada, bicho. Nada. Daí eu falei, preciso entender. Comecei a ver ali, daí fui perguntando pro meu filho foi falando também. E comecei durante a aula a usar nome de personagens. Do Pokémon, não sei o que, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O moleque começou a ficar fissurado na aula. Um dia antes de ir pra aula, ele já ficava perguntando pro pai dele. Então, assim, a gente usou algo que ele gostava para trazer a atenção dele. Hoje ele faz tudo com a maior motivação do mundo. Então, assim, a gente precisou de usar estratégias. Nós precisamos ter estratégias para conseguir ter um bom desenvolvimento dos nossos alunos, das nossas crianças ali. Sabe que eu tenho curiosidade assim, Nela? Assim, porque a gente fala assim, criança com autismo, e adulto com autismo, né? Tem muito. Então, mas é que tá, a gente tem às vezes a gente não percebe que é autista, né? Sim, é o que acontece. É o que mais tem, né? Porque assim, de repente, a pessoa é autista, você lida com o autista, de repente aquela pessoa no trabalho que tem dificuldade de relacionamento, ou então, sei lá, tem fica mais acanhada, de repente é um autista e a gente não sabe, né? Porque assim, cara, pra onde vão as crianças depois com o autismo? Porque elas ficam adultas, né? Porque assim, eu tenho vários amigos que por conta de algumas características, assim, eu falei, cara, ele deve ser autista, assim, de repente foi uma criança autista que depois, enfim, se desenvolveu. O que acontece muito, né? Eu falo o seguinte, o autista ele faz 10 anos e evapora, né? Exato. Caraca, cadê a criança autista? Exatamente, assim, vamos ser sinceros, você entra ali no meu Instagram, é bonitinho. Tem um monte de foto ali de criancinhas sorrindo, brincando, posto videozinho, lindo. Tá, mas e os grandões? E os adolescentes? Porque hoje todo mundo tem o olhar muito para os pequenininhos. Precisa, pelo fato ali de precisar estimular, quanto mais estímulo e quanto antes eu der estímulo, melhor para o desenvolvimento, principalmente na primeira infância ali, devido à neuroplasticidade, enfim. Mas e aí quando cresce? Faz 10 anos, evapora? Então nós precisamos ter um olhar para todos. Então hoje na nossa clínica, por exemplo, a gente atende desde os pequenininhos aos grandões. Eu tenho os adultos também. Você faz tratamento com adulto também? Tenho os adultos também. Eu tenho alunos de 22 anos, alunos de 28, tenho alunos os grandões que eu falo. Na nossa época era o lerdinho da turma. Ele é lerdinho, deixa ele, é o CDF.
não sei o quê. Porque não se fechava o diagnóstico. Então, hoje, está tendo um número muito grande de diagnóstico em adultos também. Então, por exemplo, há um ano atrás, foi muito bacana, eu estava lá na clínica e chegou um pai amarradão. Ele, pô, Felipe, tô feliz. Eu falei, o que foi? Cara, o médico fechou meu diagnóstico, eu sou autista. Agora eu entendo. Eu olho para o meu filho e eu entendo, porque assim, eu vejo as dificuldades dele, era o que eu passava. Mas só que ninguém me dava atenção. E esse cara é professor universitário, um professor até renomado aqui no Rio de Janeiro, incrível, incrível, autista. Então hoje o autismo ele não pode ser uma limitação. Se você desconfia, poxa, cara, eu tenho uma dificuldade ali de prestar atenção, não consigo manter o foco, talvez você não seja autista, mas talvez você tenha um TDAH. Que também tem muita gente que tem TDAH, eu não sei. Eu devo ter algum curso de TDAH, então, mas nunca fechei o diagnóstico. É isso aí. Então, assim, busca o diagnóstico. O diagnóstico, ele não é para te rotular. Ele é para ajudar o profissional a te ajudar. Então, assim, é aquele negócio. Chega aqui para você uma prescrição de uma medicação médica para você. Se o médico só descreve ali, pô, ir ao nutricionista, é muito vago. Você vai ter que fazer todo ali um mapeamento para saber de fato o que o seu paciente precisa. E a mesma coisa para a gente, chega ali sem diagnóstico. Cara, qual o caminho que eu vou seguir? Agora, quando chega o diagnóstico ele serve para nos auxiliar a saber qual o caminho, qual a estratégia traçar para o desenvolvimento dessa pessoa. O diagnóstico ele não é para te rotular. Ele é para te auxiliar e te garantir até mesmo os direitos que você tem garantido por lei. Com uma vaga no estacionamento, como direito a um professor auxiliar, que é uma grande luta que nós temos hoje dentro das escolas, como conseguir ali adquirir um veículo com abatimento de imposto, entre outros inúmeros direitos que você tem garantido por lei. Então o diagnóstico ele serve para auxiliar. Se você adulto acha, não vou me crucificar, cara, esquece o que a sociedade fala. Se você nota que você tem algumas dificuldades, precisa de um psiquiatra, vai só atrás de um psicólogo para ele poder te auxiliar, que vai fazer com que você enxergue a vida de outra maneira, vai fazer com que você consiga lidar com os caos da vida de outra maneira. Porque às vezes a gente tem tanta dificuldade ali, não, mas pô, a vida é um caos. Cara, às vezes essas dificuldades suas talvez seja porque você pode ter um TDAH, você pode ter ali ser um autista nível de suporte 1, você precisa hoje ser encorajado e ter coragem de buscar o diagnóstico, sabe? E os adultos estão cada vez mais buscando o diagnóstico também. O número de diagnósticos em adultos tem aumentado. Eu não sei de fato o número, então não vou falar para não falar besteira, mas tem aumentado de uma forma muito significativa. Isso aí, esse dado eu não imaginava. Da coisa do adulto, né? De você se descobrir autista depois de adulto. Sim. É porque eu sempre tive essa curiosidade. Eu falei, caraca, meu irmão, e depois? Gente, some. Foi o que você falou, criança depois de 10 anos evapora. E a gente precisa. Uma série que é fantástica, né? Fala que é aquela Atypical, né? Eu sou apaixonado por essa série. Eu gosto muito do Atypical porque o Atypical ele mostra mais a realidade da família. Sabe? Ele mostra ali a vida do Sam, né? Que é o personagem principal, e ele mostra a realidade da família, o que acontece dentro da família. Eu escutei, por exemplo, você tem 2 filhos, um autista e um não autista. Daí você entende que a criança com autismo automaticamente é normal você ter que direcionar uma atenção maior para ela. O seu filho que não é autista vai sentir isso. Então, muitas vezes eu tenho uma frase de um pai que ele falou assim: Felipe, eu preciso entender a minha filha, porque eu sei o que é ser pai de autista, mas eu não sei o que é ser irmão de autista. Isso me levou muito a uma reflexão. Falei, cara, é isso, de fato. Porque a filha dele estava começando a desenvolver alguns comportamentos de rebeldia, tudo, para poder chamar atenção. E esse pai ele teve uma sabedoria em falar isso e começou a buscar ali entender mais a filha dele. Então hoje a Atypical, ela mostra essa realidade ali. Tem o Sam, tem a irmã dele que passou momentos assim de rebeldia,
tem o casamento ali que ficou abalado. Porque a mulher traiu, fez Tudo merda. isso, Não, exatamente. Cara, é muito maneira a série. E é uma série fantástica. assim, realista. Agora você pega, por exemplo, o Good Doctor. Uma série incrível. Incrível, incrível. Mas só que eles romantizam o autismo. A gente não pode romantizar o autismo. Nós precisamos hoje entender a realidade. Aquele caso do Good Doctor ali é 1 em 1 milhão. Sabe? A realidade maior é o atípico. Então, sempre que alguma família, alguém pergunta, fala, cara, assiste o atípico, que vai fazer com que você entenda de uma maneira mais clara a realidade da criança e do jovem com autismo, né? No caso, são um jovem, né? Que estava ali indo para a faculdade já. Não, é fantástica. Tem uma outra que eu quero assistir, eu não assisti ainda, mas é documentário, que mostra justamente a vida amorosa ali dos adultos. Cara, essa eu quero assistir. Deve ser muito maneira também. Mas aí é real, a parada é real, não é? Real. É real. Você assistiu essa ou não? Eu comecei assim, mas não consegui aprofundar. Tem uma outra também que é uma advogada extraordinária. Que é uma menina é uma série coreana. Coreana? Acho que é coreana. Eu vi a recomendação desse aí, mas eu não sabia o que era sobre. Muito bacana também, super aconselho. Tudo que é relacionado assim de série, documentário, eu falo para as pessoas, assistam. Assistam porque você vai tirar alguma coisa de bom. Muitas vezes eles romantizam, muitas vezes assim, tem muita baboseira que a gente sabe que não é realidade, mas alguma coisinha você vai conseguir colher e trazer para o seu dia a dia. Né? Então hoje a gente precisa falar e conscientizar mais. Né? Tem nomes mundiais, aí o próprio Elon Musk, há 2 anos atrás, diz ele, né, que ele é autista. Ele falou isso. Eu vi isso. Ele falou isso abertamente, ele mesmo, não foi disse-me-disse, ele falou numa entrevista que ele estava dando que ele era autista, então não se sabe que ele não falou de diagnóstico, nada, mas você pega o cara mais rico do mundo, e aí? Daí tem outros, né? O Messi também é? Ou a não, história? É história. Tem. Não dá pra saber porque ele nunca falou, nunca mostrou nada. Então como que você vai falar, entendeu? É que falam que o Messi era autista. Não, entendeu? Já falaram do Bill Gates, que o Bill Gates é também. Então, assim, são pessoas que a gente não pode falar, mas o Elon Musk, ele próprio disse que era, então... Qual a diferença pro Asperger, assim, o Nilo? Do autismo? Ou é só mais um... O Asperger hoje é mais associado ao nível de esporte 1, né? Então, é um tipo de autismo? É um tipo de autismo associado ao nível de esporte 1, entendeu? Que é onde as pessoas falam, não quer falar que é autista, fala que é Asperger, né? As pessoas que têm medo do nome, né? Cara, autismo não é sentença não, bicho. Fala. Pra que você vai ter medo? Igual acontece muito, né? Acontecia, hoje não acontece muito. Lá no começo acontecia muito assim de receber famílias. Não, que meu filho tem um pequeno atraso. Assim, tinha medo de falar. É autista, porra, né? Fala. A gente não vai crucificar por isso, não vai rotular por isso. Fala. É difícil para a família, é um momento do luto que a gente precisa respeitar, sem sombra de dúvidas, né? Porque, assim, vamos falar sem hipocrisia. Eu não vou pedir para Deus, foi presente de Deus. Não foi presente. Eu não pedi para Deus me mandar um filho com paralisia cerebral. Eu não pedi para Deus me mandar... Mas veio. Se Deus permitiu que viesse, é porque você tem capacidade, porque você tem potencial, porque você é bom para isso. Então, cara, vamos falar, vamos desmistificar isso. Cara, autismo não é nenhum bicho de 7 cabeças. Autismo não é a doença. Autismo é uma condição neurológica. São coisas totalmente diferentes. Entendeu? Então, vamos falar. E no caso do Asperger, as pessoas preferiam falar Asperger. O Asperger hoje é o nível de esporte 1. Ele é uma criança com um bom funcionamento, uma pessoa que consegue ter uma boa vivência, uma boa independência, entendeu? Daí as pessoas, ele é Asperger, o que ele faz de bom? Caraca, tem esse rótulo, né? É como se tem um rótulo, né, da síndrome do menino gênio, né? Tem esse rótulo. Daí você fala, todo mundo já associa o Good Doctor. Pô, Mega Man. Calma, gente, não é isso, não. São os hiperfocos, não é isso, cara. Às vezes, o que a criança faz de bom? Tudo, pô. Vai pra escola, brinca, consegue ali jogar um joguinho no celular,
consegue ter uma boa conversação, isso não é bom? Isso é maravilhoso. Entendeu? O que vier além disso é bônus. Então a gente não pode ficar achando que tem que ter um hiperfoco. Não existe isso. Ou uma hiperinteligência. Não. Deixa isso para lá. Isso é lenda, né? É lenda. Pegando esse gancho aí, ô Nilo, dos preconceitos e dos rótulos, essa coisa toda, que pra gente não cometer uma gafe, assim, que a gente não pode falar pros pais aí da pessoa com autismo? O que a gente não deve falar? Porque, assim, chegou o pai com a criança e aí toda hora fala, porque o fulaninho ali, ele exatamente falou, o que ele faz de não sei o quê? Como é que é ser pai? O que a gente não pode falar pros pais de uma criança com autismo, assim? Ou qualquer outro... O que a gente não pode falar? Isso. Vamos lá. O que a gente não pode falar? Pra gente não pagar mico, na verdade. Nossa, ele é tão bonitinho pra ser autista, né? Porra, isso é horrível, cara. Cara, isso é péssimo. Nossa, mas ele é tão lindo, né? Caraca. Mãezinha. Por que mãezinha? Não vem um papinho de mãezinha, não. Pô, não queira diminuir a mãe. Tem muito isso. Mãezinha, mas ele é tão bonitinho. Não, pô, se você falar isso, você está atrapalhando. Sabe? Trate a pessoa e a família de um autista normalmente. Compreenda e converse com os pais. Tipo assim, vai ter o aniversário do seu filho, certo? E o amiguinho do seu filho na escola é autista. Você não vai convidar porque você tem medo da criança ter uma crise, da criança bater em alguém. Isso acontece, é discriminação. O cara tem que convidar, liga para a família e pergunta, olha, vai ter aniversário do meu filho, eu quero muito que seu filho venha. Tem alguma coisa que eu possa fazer para que ele se sinta melhor no aniversário? Isso é uma inclusão de fato. Então, você precisa hoje conversar com as famílias de igual para igual, sabe? Sem querer minimizar o que a família tem, sem querer... Cara, age normalmente. Se tiver alguma coisa, a família vai te falar, Peterson, olha só, não fica abraçando muito não, que meu filho não gosta. Não que isso aconteça com todos, mas a partir do momento que você trata a família de igual para igual, a família vai se sentir confortável para conversar com você sobre o tema. Então você nunca deve diminuir a família. Você nunca deve diminuir a dor da família. Você nunca deve... coitadinho. Coitadinho por quê? Ué, o que tem para ter esse coitadinho? É que ele não fala, né? E daí? O seu filho fala, mas só fala besteira? Tipo, fica quieto. Fica quieto. Então, assim, tadinho, não fala. Cara, não fala, mas se comunica. Comunicação não verbal existe muito. Então, assim, é não diminuir a dor da família e não querer ser o bonzinho. Coitadinho, mãezinha. Cara, não. Trate de igual para igual. Respeite o espaço da criança, respeita a família, respeita a dor do próximo. Sabe, às vezes a família está vivendo um momento ali de dor, de luto, um diagnóstico recém-fechado. Não queira falar, é presente de Deus. Não é presente de Deus. Sabe, é uma criança com autismo. Você não tem que querer achar justificativa para o autismo, o filho dos outros, entendeu? Só trate de igual para igual. Tem até uma postagem no meu Instagram que eu falo sobre isso. O que você não deve falar para famílias de crianças com autismo. Tu fez uma postagem? Tem uma postagem que eu falo só sobre isso. Que isso, cara? Depois dá uma olhadinha. Daí tem lá os tópicos, eu pontuo tudo. Porque tu falou isso aí, eu falei, o que a gente não pode falar? Eu me liguei. Entendeu? Eu tenho uma postagem só para isso. Tem uma postagem também que eu falo sobre como você conversar com o seu filho sobre o autismo. Com o seu filho que não é autista. Como você orientar o seu filho a tratar uma criança, tratar o coleguinha com autismo, como você mostrar para ele. E por que eu fiz essa postagem? Que foi muito assim, o meu filho, ele convive com autismo a vida inteira, desde que nasceu, né? Ele não é autista, mas ele convive sempre comigo, né? Daí um dia meu filho virou para mim, papai, por que falou o nome da criança, por que ele não fala comigo? Meu filho estava de férias comigo, e eu não soube responder para o meu filho. Então eu comecei a pensar, falei, cara, eu preciso hoje trazer palavras, estratégias para poder conscientizar o meu filho sobre autismo. E
comecei a pensar, fui adaptando, fui criando, e hoje meu filho, por exemplo, ele sabe muito bem o que é autismo, sabe como tratar uma criança com autismo. Aí foi muito bacana que um dia ele virou para mim, papai, o fulano, ele não brinca comigo, mas eu vou tentar fazer ele brincar comigo. E ficou no final da aula, o menininho estava brincando com ele. A inocência da criança fez com que ele conseguisse um resultado que muitos terapeutas não conseguem. Então, assim, eu fiz. E teu filho tem quantos anos? Meu filho está com 7, vai fazer 8 agora em janeiro. E, assim, a inocência da criança fez com que ele aprendesse. Daí tem até uma menininha na turma dele que é autista e ele auxilia a menininha em tudo. A gente precisa hoje conscientizar as pessoas sobre o autismo o tempo todo, o máximo possível, sabe? Na primeira oportunidade, fala. Tem um caso, Peterson, muito bacana que aconteceu comigo com a minha mãe. Quando eu comecei a trabalhar com criança, né, minha mãe não tem estudo, minha mãe fez até a 5ª série da roça, né? E a minha mãe virou assim, um dia ela virou para mim, ai, que bonito, meu filho, você trabalhando com essas crianças retardadinhas. Cara, na hora, eu fui de 0 a 100 em 1 segundo, eu queria assim, eu fervi de raiva. Eu respirei, controlei, falei, cara, não posso julgar. Ela não tem informação. Não tem informação. Da roça, não tem estudo, mas eu posso conscientizar. E comecei a ir falando com ela, fui conscientizando, falei, mãe, não é isso, não fala esse termo, fui falando. Passado um tempo, minha mãe me ligou, ai, Felipe, eu estava no supermercado e teve uma criança que teve uma crise dentro do supermercado e eu vi que ele era autista e eu consegui ajudar. Olha só, de uma pessoa que chamou de retardado, sem conhecimento, através de uma conscientização, conseguiu ajudar uma criança em crise dentro de um supermercado. Então, é o que eu falo, nós precisamos conscientizar. Agora, pegando esse gancho aí, o que a gente deve fazer? Porque isso é uma coisa que pode acontecer. Você está no mercado ou está em qualquer local. O que a gente pode fazer para essa família naquele momento que a criança está em crise? Qual é a indicação? Tem 2 indicações. A primeira é você não olhar com olhar de julgamento, né? É você estar ali, é muito comum, né, a criança estar em crise ali, você não identificar se é crise ou birra, né? Que são coisas assim, que são similares em alguns momentos para quem está vendo de fora. E você passar do lado, nossa, esses pais que não dão limite. Cara, essa frase destrói. Isso é péssimo. Pô, se você não conhece, você sabe se é limite? Eu consigo, eu já presenciei e consigo ver a diferença. Assim, então, né? assim, Enfim. O que você eu cheguei para a pessoa e perguntei, por que alguma ajuda? Eu falei isso. É isso. Cara, você... Ela falou, não, tudo bem. Fez o seu papel. Sem conhecimento de causa, né? Porque eu não... exatamente. De abordagem ali, de contenção, de crise, você foi e ofereceu ajuda. O primeiro passo é esse. Você não julgou. Você chegou e ofereceu ajuda. Precisa de um suporte? Precisa de uma ajuda? Agora, se você é uma pessoa que tem um pouquinho mais de entendimento, cara, chega para a família e se apresenta igual já aconteceu comigo. Eu estar dentro de um shopping, ver uma criança em crise, eu chegar para a família, olha, trabalho com isso, posso ajudar, a família não ajuda, sentei ele no chão e comecei. A crise ela pode ser desencadeada por inúmeros estímulos. Imagina assim, vamos lá, é que nós hoje conseguimos lidar com os estímulos. A gente está aqui. Pô, eu estou falando com você, mas tem um barulhinho no fone ali do ar. Uhum. Tem uma luz aqui. Tem uma luz azul na frente. Quando você bate a caneca aí, faz barulho. O barulho vem aqui. Daí tem aqui a televisão. De repente, meu celular começa a vibrar. Tem um barulhinho do ar-condicionado. Olha quanta informação. Olha quanta coisa. A gente consegue ir regulando as informações. Em alguns casos, a criança, a pessoa com autismo, ela não consegue assimilar todas essas informações. Então, o cérebro começa... A melhor justificativa, a melhor explicação que eu tive, para mim, assim, para leigo, né, foi de um autista amigo meu, chamado Marcos Petri, que é um cara incrível, até aconselho todo mundo a seguir ele, que é lição de vida. E uma vez eu virei pro Marcos, Marcos, como que é ser autista? E ele respondeu para mim, Felipe, ele fala mais puxado, gaúcho, ele, Felipe, imagina várias tomadas no meu cérebro, várias tomadas, macho e fêmea. Imagina elas tentando se conectar todas ao mesmo tempo. É isso, eu tenho que regular para fazer com que cada uma se conecte no seu momento.
Então, imagina, um autista explicou para ele de uma maneira bem simples. Então, no momento de crise, você pode ajudar a família, olha só, tem um ambiente aqui que é um pouquinho mais calmo, vamos para lá, porque aqui está com muita informação, muito barulho. E não é só é luz também? Luz, não é só barulho. cheiro, tudo, movimentação, tudo pode, são questões sensoriais como um todo. Então, poxa, olha, tem um lugar aqui mais tranquilo, vamos levar para lá. Olha, tá falando muito alto, vamos diminuir a intensidade da voz. Tá dando muito estímulo verbal. Imagina, a criança está em crise e você está ali para ela assim, calma, tá tudo bem, fica tudo bem. Olha, você precisa do quê? Você está dando mais estímulo verbal para piorar a situação. Você acha que o cérebro dessa criança está conseguindo captar as informações? Não tá. Cara, diminui a intensidade, não dá demandas, não fica falando, não fica competindo com a criança. Fica ali, só mostra acolhimento. Tem um vídeo, cara, incrível de um pai um americano, um pai com um filho em crise. E o filho ali numa crise. Cara, esse vídeo é emocionante. O pai só mostrou ali o que todos nós devemos mostrar: acolhimento. O pai sentou, o filho vinha bater nele, ele não falava nada, ele só protegia para o filho não bater. E foi um vídeo bem longo. Daí no final do vídeo, o filho abraçando quieto no colo dele. Ele ajudou a regular o filho dele. Então, assim, unicamente empatia, acolhimento. Então é isso que a gente precisa fazer. Você não precisa ser um especialista dentro de um shopping para ajudar uma família com uma criança em crise. Só precisa mostrar empatia e acolhimento. O resto, as coisas vão fluir. Nilo, quais são os próximos passos hoje aí para o tratamento da criança com a criança e do adulto, né, com autismo? Hoje o autista ele precisa das terapias intensivas, né? Ele precisa ali de um quadro de terapia intensiva, tanto que a rotina, eu falo que a rotina da pessoa com autismo, da criança, principalmente com autismo, é a rotina de super empresários. Sai da escola, daí vai para terapia tal, sai da terapia tal, muitas vezes não tem horário para comer, tem que comer no intervalo de uma terapia ou outra, uma loucura. Então hoje, né, a base para o tratamento da criança com autismo é a análise de comportamento aplicada, o ABA, que é tratado com um psicólogo, né? Fora isso, a criança precisa ali do estímulo de uma terapia ocupacional. Criança com comprometimento de fala, que a grande maioria, uma fono, né? Uma fono boa. Precisa ali da psicomotricidade, que é importantíssimo para as questões motoras. Hoje, 83%, um estudo de 2021 mostrou que 83% das crianças com autismo têm algum comprometimento motor. Assim, então, precisa dessa questão da psicomotricidade. Esses são os principais estímulos. Daí tem os outros estímulos que precisam, por exemplo, na última revisão científica sobre o que realmente funcionava para o tratamento da pessoa com autismo, esporte e movimento entrou como comprovação científica para o tratamento da pessoa com autismo. Luta. Luta. O que fala lá? Exercício e movimento. Exercício e movimento. Luta, exercício e movimento. Então, hoje, os esportes são comprovados cientificamente para o tratamento da pessoa com autismo, com resultados assim, impactantes, impressionantes. Então, essas são as bases. E hoje eu falo muito que os esportes precisam estar páreo a páreo com todas as outras terapias também. Eu tenho famílias hoje que o carro-chefe ali, no linguajar rasgado, que a terapia base são os esportes. E as outras giram em torno. Mas hoje a base principal é a análise de comportamento. E tem alguma coisa relacionada já também à alimentação? Porque não é uma área que eu pesquiso, né? Mas já leu alguma coisa sobre o assunto? Sim, já tem estudo, já. Algum alimento, algum tipo de dieta que tem a resposta melhor? Eu já ouvi alguma coisa falar sobre cetogênica, mas que é zero carbo, né? Não mas aí eu já acho agressivo demais. Falei, cara, passar uma cetogênica... já é difícil pra gente. Pra gente, pra pessoa com autista. Eu fiz cetogênica já. Eu fiz, na época de corte de peso, né? Falo, mas em relação a alimentos, já tem alguma coisa? Ou uma dieta específica? Tem os estudos, né, que mostram sobre a seletividade alimentar, tanto que existe hoje um grande número de autistas com seletividade alimentar, no qual precisa seguir uma dieta mais apropriada para o caso deles.
a questão da dieta cetogênica. Tem estudos que mostram fatores a favor, tem estudos que mostram fatores contra. Eu tenho crianças que funcionou muito bem. Pô, mas eu acho tão brutal para uma criança fazer um troço desse, assim. Entendeu? Então, hoje não é a minha área, né? Eu sei bem... Não, mas você já leu alguma coisa sobre o assunto, né? Já tem os estudos que mostram. Então, assim, li bem superficial hoje, mas tem já muitos estudos. A questão da seletividade alimentar hoje é uma das principais comorbidades aí dentro do autismo também. Então, tanto que hoje nós temos inúmeros nutricionistas que têm estudado só relacionado ao autismo. Ah, então tem... Assim, eu não conheço nenhum, assim, mas... Tem, hoje tem aqui no Rio? Tem no Rio? Até para poder indicar, se aparecer alguém, né? Enfim. Tem no Rio, tem assim, poucos, mas tem. Tem em Niterói, tem uma muito boa, né? E aqui no Rio tem umas duas assim, especialistas voltado para o tratamento de pessoas com autismo. E aí tem todo, não é só alimentação, aí tem toda uma questão comportamental envolvida. Tudo isso influencia. Então, de repente, se tem um desses que tenha... tem essa coisa de não experimentar novos sabores. Sim, a seletividade alimentar exato. Só comer tomate, eu vou contar um caso para você muito bacana, Peter, dessa questão. Eu tenho um aluno... Ó, tem gente falando aqui que tem na Barra. A Dina tá falando aqui, ó. A Dina Araújo falou que tem na Barra também. Pô, legal. Depois manda pra mim no direct, no Instagram, que é sempre bom ter esses contatos, né? E, pessoal, quem quiser mandar perguntas aí, podem mandar perguntas aqui no chat, que no final a gente vai responder todas as perguntas também, tá? Mete bronca aí. Cara, fugiu aqui o assunto. Não, você falou que tem uma história legal, isso. Tem um aluninho meu de seletividade alimentar, só comia arroz com caldinho de feijão batido no liquidificador para ser uma papinha bem ralinha, né? E proteína assim, não comia? Nada, era só isso. E a mãe trouxe isso pra gente, que isso estava incomodando, estava afetando na questão de saúde dele. Daí eu brinquei com ela, cara. Eu brinquei assim, eu falei, olha só, eu posso dar bala pro seu filho? Ela, Felipe, eu já tentei de tudo. Se meu filho comesse bala, eu ia ser feliz. Eu falei, então deixa comigo. Criança gosta de brincar. Sim, toda criança. Claro. Nós não, o mérito não é meu, o mérito é do meu psicomotricista, do Rafael. Ele montou um futebol de mesa e o botão do futebol de mesa, né, os botãozinhos, era jujuba. Só era jujuba, ele trocou e colocou jujuba. Mas você só podia movimentar ali os botões com a língua. Ele foi botando a língua naquele negócio ali. E o aluno queria brincar, mas assim, tem a questão dessa seletividade. Começou, no final ele estava comendo bala. Mandei pra mãe, mandei pra mãe, a mãe chorava, não acredito, e passou a melhorar na alimentação, né? Ou seja, um negocinho que incluiu ali, ele começou a querer experimentar outros sabores. Exatamente, daí esse mesmo aluno foi muito engraçado, daí a gente foi fazer uma brincadeira que tinha que trabalhar equilíbrio e concentração, que era em cima de um bozu, e o que a gente fez? A gente amarrou um barbante no teto e na ponta do barbante um biscoito, traquinas. Bolachinha traquinas. Então o aluno tinha que ficar ali, a bolachinha balançar, o aluno tinha que pegar. Se ele pegasse, ele comia. Só que a gente pediu autorização para os pais, né? Que tem uns pais que não doce e tal. E essa mãe eu não conseguia falar com ela. E o Rafael estava chegando na hora do menininho fazer. Eu falei, Rafael, faz o seguinte, cara. Faz aí e eu compro o barulho. Se não puder, eu falo que a culpa é minha. Rafael, tá bom. Segura a onda. Segura a onda. Eu falei, aqui tem que ser assim. E brincando ali, tem um vídeo, o menininho comeu a traquinas, né? Daí eu fui e liguei pra mãe. Falei, cara, pode comer traquinas, não sei o que. Ela, Felipe, pode, mas eu duvido que meu filho vai comer. Eu já fiz de tudo pra dar essas coisas pra ele. Ele não come. Então, olha aí no seu WhatsApp, mandei o vídeo. Foi a mesma coisa. Não acredito. Então, através da brincadeira, através do exercício, do movimento, a gente consegue trabalhar outras questões. Basta você ter o quê? Mente aberta para poder adaptar, para poder criar. Mas, claro, sempre baseado em algo funcional, sempre baseado em algo que seja bom. Não é fazer achismo, não é
né? Tipo, de achismo chega. Sempre fazendo, adaptando. Então, hoje, as lutas, né, a gente consegue trabalhar. Quando que você ia pensar que através das lutas a gente conseguiria trabalhar uma questão de alimentação com a criança no meio da atividade? Ninguém imagina um negócio desse. É criar, é saber adaptar, é ter a humildade de aprender a cada dia com todo mundo. Ô Nilo, você falou que tem um psicomotricista lá, né? Como é que é a estrutura hoje lá da tua clínica? Quantos alunos você atende por hora? São quantas pessoas que trabalham junto com você ali em cada atendimento? Como é que funciona aí? Só para a gente ter ideia, porque eu realmente não conheço hoje, o trabalho. É muito comum, a primeira mensagem que eu recebo sempre dos pais, né, de médicos, tudo, eu gostaria de conhecer a sua academia. Não, aqui não é academia. Aqui é uma clínica esportiva. Eu sou uma clínica esportiva. Então, lá na clínica hoje, eu tenho judô, jiu-jitsu, psicomotricidade. A nossa psicomotricidade não é porque é dentro da minha clínica, mas eu falo que hoje é uma das melhores do Brasil e, sem dúvida, a melhor do Rio de Janeiro, pelo fato de ser um trabalho muito bem adaptado e muito bem voltado para a realidade da pessoa com autismo. Nós temos musculação, dentro do prédio tem uma sala de musculação, que é pro... Que maneiro, bota um treino de força. Os grandões. Pô, eu vou pegar ali, eu tenho o Vitão. O Vitão, posso falar o nome? Eu tenho o Vitão. Vitão, 21 anos, mó marmanjo. Ele vai chegar ali, eu vou olhar para ele, Vitinho, vamos pular com o tio Felipe? Cara, tem que tratar de igual para igual. Metendo a maromba, meu irmão. Isso aí. Show de bola. Tapão no meio das costas. Bora, moleque, para de me enrolar, cara. As pessoas, daí eu posto vídeo fazendo isso, tu é maluco. E eu mando pra mãe dele, a mãe dele fica amarradona. Então, assim, o Vitor vai para uma sala de musculação. O Vitor faz funcional na praia. Um autista nível de esporte 3. Cara, 3... o nível de esporte 3. Assim, o Vitor chegou pra mim amarrado. Capacete. Tirava o capacete dele, cabeça inteira costurada, de tanto que ele se autoagredia. Hoje a terapia principal dele são os esportes, é onde ele se identificou. Então ele ama isso. Então, assim, hoje nós temos lá na clínica essas atividades e todos os nossos profissionais, educadores, faixas pretas, com formação em análise de comportamento. Então nós buscamos trazer sempre técnicas de análise de comportamento para dentro das nossas atividades. Nós temos hoje, nós somos em 4 salas, né? Eu tenho hoje professores, tem terapeutas, fora isso tem trabalho em conjunto, né, com outros profissionais do Rio de Janeiro todo e no Brasil todo. Então, assim, Felipe, preciso, igual aconteceu comigo hoje. Um aluno meu, daqui, ele mudou para Tiradentes, foram para Tiradentes, e a família me ligou, ou mandaram mensagem hoje cedo, Felipe, a gente encontrou um professor aqui que aceitou o desafio de dar aula para o Isaac. A gente passou o seu contato, tem como você orientar ele? Então o professor já mandou mensagem, já orientei o professor, já estou dando um treinamento para o professor para ele dar continuidade no trabalho lá. Um professor que não trabalha para mim, mas só que eu preciso olhar para o meu aluno. Ele foi embora, mas ele pode continuar o tratamento lá. Então hoje, por isso, né, vendo essa necessidade, hoje eu dou treinamento para professores, né? Então, além de tratar, você também forma novos profissionais. Como você falou, tem um gap muito grande, porque tem pouca gente falando sobre isso, né? Então... Porque para e pensa comigo, Peterson. Hoje, você chega em qualquer cidade do mundo, você vai encontrar uma academia de jiu-jitsu ou de judô. Qualquer cidade do mundo. Você chega lá na minha cidade, Itamonte, 14 mil habitantes. Tem umas 4 academias de jiu-jitsu e de judô tem umas 3. Cara, imagina se aquele professor, ele não precisa ser especialista em autismo, mas imagina se ele tem um conhecimento básico sobre autismo. Ele vai conseguir recepcionar uma criança da maneira adequada, vai conseguir auxiliar no tratamento de uma criança, de uma pessoa com autismo. Então hoje, se a gente consegue dar um treinamento para esses professores todos, cara, vai ter professores qualificados no mundo todo. Na semana passada eu dei um treinamento segunda, terça e quarta, foram 3 dias de treinamento 100% gratuito, para 750 professores online. Só professores de artes marciais, professores do mundo todo. Eu tinha professores
Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Emirados Árabes, Portugal, tinha professores do Brasil todo, todos ali fazendo um treinamento, qualificando. Né? Ah, Felipe, você não tem medo de formar concorrente para você? Quem é empresário já pergunta logo isso, né? Cara, nenhum. Porque hoje a minha luta é pela inclusão. Então, quanto mais professor eu conseguir conscientizar no Brasil e no mundo sobre a importância de saberes sobre desenvolvimento infantil e sobre autismo, maiores serão as possibilidades para essas famílias. No Brasil, a gente estima-se 2 milhões de autistas. Não tem o número certo. 2 milhões de autistas. Imagina quantos desses 2 milhões estão desassistidos, estão sem terapia. Então, se a gente, através da luta, consegue conscientizar um professor a fazer uma terapia, a gente está transformando vidas. No mundo, nós somos cerca de 70 milhões de autistas. Imagina, 70 milhões. Se os professores fora conseguem ter a consciência do que é autismo. Então, nós precisamos hoje jogar nossa faixa preta fora, amarrar a branca na cintura e ter humildade de reaprender para transformar vidas de famílias que precisam. Porque o que você falou, não é concorrência, até porque você tem um limite físico de atendimento. Sim. Então, cara, você chegou no teu topo de atendimento, você não tem como atender mais. Exatamente. E aí vai ficar um monte de crianças e adultos aí sem suporte, né? Se não tiver profissionais capacitados para... Fora que eu fui o pioneiro nisso. Exato. Entendeu? Como é que é? Quem chega primeiro bebe água limpa, não tem? Assim, se você, por exemplo, começa a trabalhar na área de lutas para crianças autistas, você vai me procurar. É normal. Pô, quem que é referência? Primeira coisa, quem que é referência no jiu-jitsu hoje, de academias no jiu-jitsu? Pô, a gente tem aí o Rodrigo Cavaca. Pô, pra mim um dos melhores hoje. Pô, vou buscar ele que é referência no jiu-jitsu. Então, no jiu-jitsu para autismo, quem que é referência? Pô, o Felipe. Você vai procurar o Felipe. Então, eu sempre vou ser o pioneiro nisso. Ninguém vai poder tirar isso de mim. Então, hoje, eu preciso conscientizar pessoas. Entendeu? Esse é o objetivo. Vamos responder aqui uma pergunta aqui, até da minha cliente aqui, Dulce. Beijo para você. A Dulce está acompanhando aqui desde o início aqui nossa transmissão. Dulce. A Dulce está perguntando aqui, Felipe, todas as suas dicas podem ser aplicadas para síndrome de Down? Alguma dica aí específica? Síndrome de Down, todas as dicas nossas podem ser aplicadas para síndrome de Down. Eu trabalho com síndrome de Down, né? Tenho vários. A síndrome de Down, você precisa analisar alguns outros fatores, como, por exemplo, saber questões cardiopatas, saber se a criança tem uma questão de cardiopatia, saber se a criança tem algum comprometimento de cervical, de coluna. A criança tendo liberação médica que ela pode praticar atividade física, você pode aplicar todos os movimentos, claro, respeitando a limitação da criança ali para aquele momento, para aquela faixa etária do desenvolvimento dela. Mas todas as dicas se aplicam à síndrome de Down também, até 21, trissomia 21, né? Não, qual o nome da outra referência que você falou aí? Eu acho que ele está assistindo a gente aqui, É Luigi Sieto. Quem? Luigi Sieto. Hoje, sempre grato, ele está falando aqui. Não vou... De repente foi algum aluno teu, cara. De repente algum aluno teu, algum aluno teu. A galera que bombou o chat aqui, a galera, parabenizando aqui absurdamente. Todo mundo... Deixa eu ver se teve alguma aqui no Instagram. Vê no Instagram aí pra gente responder aí. Pra gente responder, quebrar tudo. No Insta. Aí tá falando aqui, Osso. Luigi. Aqui. A Carla tá falando aqui, Felipe Nilo, somos sua fã, obrigado sempre. Com o nosso pequeno. Carla Brócolo. Pô. Carla Brócolo tá aqui assistindo. Altas histórias do Rafa. O Rafa tá comigo há muito tempo. O Rafa é o meu modelo do Instagram. Que tem os pais que morrem de ciúmes. Mas o que acontece? Eu tenho os pais ciumentos, tá? Então tem os pais que me mandam assim: você gosta mais do Rafa porque você posta mais foto do Rafa do que do meu. Calma, gente. Que problema, hein, cara? É que o Rafa tá comigo desde praticamente do começo ali da trajetória, né? O Rafa, ele vem tendo um desenvolvimento assim absurdo com a gente. E o Rafa, teve um período, né, que o Rafa tava comigo 2, 3 vezes a semana. Então, automaticamente tinha mais foto dele. Faz sentido, tá mais frequência. Exatamente, daí teve ciúmes dele, eu tive que postar de todo mundo. Mas o Rafa é uma criança surpreendente, assim, em termos de resultados através do
do jiu-jitsu, sabe? Questões de diminuição de agressividade, questões de comportamentais, de lidar com as questões sensoriais também. Então o Rafa é uma criança assim, teve uma evolução surpreendente e essa família mora no meu coração demais. Não, e tem aqui, acho que o pai também, a Carla e o Renato. O Renato. É, a Carla tá dos dois aqui. Falando nisso, cara, eu acho que é uma reclamação pública. O Renato me deve um vinho. O Renato tá me devendo um vinho. Cara, ó, Renato, vamos agitar o vinho da nossa amiga tá aí. Me devendo um vinho. Malbec, hein? O Luiz tá falando aqui, ó, Carson Grace Curitiba, sempre participando. O pessoal da Carson Grace estiveram no nosso treinamento, que foi na semana passada. Assim, então, inclusive, eu até comentei com ele no privado, que a estrutura da Carson Grace lá de Curitiba é incrível, incrível, incrível. Eles estão lá com a faca e o queijo na mão para poder fazer um trabalho incrível para a população de Curitiba, cara. Assim, fizeram nosso curso, estão fazendo o nosso curso, que eu tenho outro curso também, estão matriculados nesse curso. Então, assim, em breve nós vamos ter um professor qualificado em Curitiba para todos os familiares de Curitiba, hein? Tem alguma pergunta aí pra gente aí? Não teve, não. A galera não pegou, fechado. Então, acho que trocamos aqui, já estamos quase 1h30 de conversa aqui. Deixa eu ver aqui. 1h e pouquinho. 1h20 já. Então, pessoal, se quiser mandar pergunta aí, mandem perguntas. Agora é a hora, pessoal. Agora é a hora de mandar pergunta aí, para fazer pergunta. Eu já esclareci várias dúvidas aqui que eu tinha sobre autismo. Acho que foi um podcast fantástico aqui para a gente trazer informação sobre esse tema que tem tanto preconceito, né? Tanto preconceito, tanta desinformação, tanto tabu, e você hoje foi fantástico. A gente precisa quebrar esses preconceitos, quebrar o bullying, que o bullying ele é real, ele existe, então a gente precisa conscientizar não só os adultos, mas nós precisamos conscientizar os nossos filhos também, conscientizar os priminhos, conscientizar o maior número de crianças também sobre o autismo, para que possa haver de fato uma inclusão de qualidade, uma inclusão real. A inclusão não é você pegar a criança e jogar no grupo. Isso aí, aqui na nossa escola a gente faz inclusão, a gente aceita a criança com autismo. Não, mais do que obrigação, porque é lei, você não pode discriminar. Mas a inclusão de fato é você fazer com que essa criança participe das atividades, com que essa criança se sinta de fato parte do meio que ela está. Então nós precisamos conscientizar, e a ideia é sempre essa. A ideia é conscientizar, estou batendo muito nessa tecla, o maior número de pessoas possíveis. Né? Tem um caso muito bacana lá no meu prédio, quando eu comecei o trabalho lá, tudo. Os seguranças lá é uma segurança muito rígida lá no office, onde é a minha clínica, e o pessoal sempre seco. Então, às vezes a criança estava ali com início de crise e tem que ficar numa fila para poder cadastrar, para poder subir. E aquilo começou a me incomodar muito. Eu falei com o síndico do prédio, conscientizei ele primeiro, para ele entender. O cara chorava. Falei, agora eu estou oferecendo de graça um treinamento para todos os funcionários do prédio. Todos. Segurança, limpeza, manutenção, secretaria, todo mundo. Eu treinei o prédio inteiro todo o meu prédio hoje é treinado. Tanto que você chega lá, eles olham assim, vai pro Felipe, já libera. Se a criança tiver uma crise, eles estão treinados para auxiliar, para ajudar. Então, assim, fiz um trabalho de conscientização ali, naquele meio. Então, hoje, todos ali estão qualificados a fazer uma inclusão de fato, a conhecer. Então, você chega ali, a criança está em crise... vai furar uma fila já, né? Exato, faz sentido. Os caras já faz ali, já teve casos de criança ter crise mesmo, e o próprio segurança conseguia ali fazer uma abordagem correta e auxiliar aquela criança. Então nós precisamos conscientizar. Então se fosse aqui, nesse prédio, a clínica, com certeza eu ia tentar conscientizar a recepcionista e conscientizando o pessoal da limpeza. A gente precisa falar sem medo, sem tabu. Autismo não é doença, gente. É uma condição neurológica que todos precisam conhecer. Vamos lá agora aqui, ó, que o Renato fez uma pergunta bacana aqui. Ó. Ele está falando, Felipe, gostaria que você falasse sobre a dificuldade que é para os profissionais quando os pais não aceitam de fato o diagnóstico do filho e dificultam todo o processo de evolução da criança. Essa é uma das maiores dificuldades, principalmente no primeiro momento ali do recém-diagnóstico, né?
A família não aceitar. Vamos lá, vou falar como pai. Quando a mãe do meu filho engravidou, a primeira coisa que eu sonhei, que era um menino, né? Porque, pô, sou lutador, quero ver meu filho indo pra academia comigo, quero ver meu filho treinando. Daí você imagina, seu filho nasce, seu filho não interage, não mostra interesse por isso. No meu caso, por exemplo, meu filho não é autista, mas meu filho não mostra interesse nenhum por luta. Para mim é uma frustração. Mas ele mostra interesse por outras atividades esportivas. Então, os pais acabam vivendo esse luto eternamente. E isso só atrasa o desenvolvimento da criança, porque você não aceita o que o seu filho é autista. A partir do momento que você não aceita que seu filho é autista, você acaba não levando tão a sério as terapias. Você acaba não ajudando, dando continuidade nas terapias em casa. Você acaba não dando continuidade no tratamento da maneira que deve ser. Então, essa questão, a gente precisa entender e respeitar a vivência do luto da família, mas esse luto ele não pode ser eterno. Porque se esse luto for eterno, ele só vai atrapalhar o desenvolvimento da criança. E vai piorar cada vez mais a situação. E vai piorar cada vez mais. Então, assim, a criança que era nível de esporte 1, ela pode vir a progredir para o nível de esporte 2, 3. Ah, então isso eu não sabia que podia acontecer isso. Pode evoluir. Pode evoluir. E pode também ter o contrário? Pode regredir também. Eu tenho criança que chegou para mim que estava 2 passos cair de cara no chão, que não era verbal. Hoje, se eu colocar o Miguel, também pode citar o nome, se eu colocar o Miguel sentado aqui, você não fala que ele é autista. Então, assim, a seriedade nas terapias. As terapias, elas precisam ser levadas a sério. Ah, Felipe, mas você não vivencia o dia a dia das terapias. Vivencia ali na clínica e entendo as famílias, que é cansativo pra caramba. É cansativo, principalmente para as mães. Nós devemos honrar muito as mães, sabe? Porque na maioria das vezes a mãe abre mão do trabalho para poder se dedicar a tempo integral para o filho. Quando a mãe abre mão do trabalho para se dedicar a tempo integral para o filho, automaticamente o pai tem que dobrar o trabalho para poder conseguir chegar junto. Quando o pai dobra o trabalho, ele para de dar atenção para a esposa e automaticamente também não consegue dar tanta atenção para o filho. A mãe, ela leva o filho para a escola, sai da escola, leva para 3, 4 terapias no mesmo dia, todos os dias, de segunda a sábado. Tem as terapias de sábado também. Então, maratona. É cansativo. É cansativo. É estressante, é angustiante, mas nós precisamos tirar força muitas vezes onde não tem. Sabe? Nós precisamos hoje aceitar esse diagnóstico e realmente batalhar aí o máximo possível para daqui 4, 5 anos você ver o seu filho não necessitando tanto de tantas terapias, podendo diminuir algumas terapias, você podendo voltar e ter alguns momentos também. Sabe? É muito importante os pais terem um momento a sós, um momento para não falar do filho, e sim para falar deles. Ah, Felipe, é muito difícil. Cara, meia horinha antes de dormir. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Coloca o Rafa para dormir, deita lá na cama, Renata e Carla, meia horinha só para conversar, de assunto aleatório. Pronto. Isso. Tomando um vinho ainda. Tomando um vinho. Malbec. Eles gostam muito. Ele falou que você que está devendo a ele. Você que foi lá e não trouxe. Ele falou que... Então, assim, esse momento ele é muito importante. Um momento a sós e um momento também de ter um tempo só para você. Não é egoísmo nenhum você ter um tempo só para você. Porque você precisa estar bem para o seu filho. Se você não está bem, você transmite isso para a criança. Então, precisa muito. Então, assim, só para enxugar a resposta... A aceitação do diagnóstico, viva o luto, que tem que viver sim, é importante viver esse luto, mas não permaneça nesse luto eternamente. Intensifica as terapias o máximo possível para você ajudar, escute os terapeutas, não busque o melhor terapeuta se você não confia no melhor terapeuta. Busque o terapeuta que você confia. Você não queira ter o melhor e duvidado, cara. Busque aquele terapeuta que você vai confiar 100% e vai seguir as instruções dele. Eu não preciso buscar o melhor nutricionista se eu não confio. Eu vou buscar o Peterson vai me passar aqui várias dietas, bacana para fazer meu corte de peso para a luta, mas a hora que eu saio, será que o Peterson está certo nisso aqui, cara? Que viagem isso aqui que ele falou. O que adiantou ouvir no melhor, se eu estou duvidando? Então, cara, busque um profissional que você confie 100%, que daí você vai ver resultados. Show de bola.
Ó, a Dulce também está falando aqui, ó, que infelizmente adultos são muito preconceituosos. Ela tem um adolescente com síndrome de Down e a luta é principalmente na escola. É bem... A realidade da inclusão hoje no setor de escolas é muito difícil. É triste, na verdade. Porque hoje é lei, a escola não pode recusar. Mas a escola ela faz de 1001 dificuldades para você não matricular o seu filho. Quer um exemplo? Te dou um exemplo aqui, assim, nitidamente. Liga em qualquer escola particular, vamos falar de particular, qualquer escola particular. Pergunta se tem vaga aí, sei lá, tem vaga para o meu filho de 10 anos? Tem sim, tudo certinho. O meu filho é autista. Eu passei a informação errada, vou ver aqui, a gente vai entrar em contato, depois tu vai ligar, não vão te atender. Hoje a realidade de inclusão escolar no Brasil é triste. No papel é muito bonito, você vê ali no papel é lindo, mas na prática os caras vão sacanear. Vão sempre dar um jeito. Sempre, sempre. Então, assim, professor auxiliar. Professor auxiliar é lei. É garantido por lei. As escolas não colocam professor auxiliar para criança. Quando colocam um estagiário. Estagiário. Se nem o professor tem... Exatamente. Vai botar um estagiário, nem Ou tem... coloca um professor auxiliar para 4 a 5 crianças. Imagina um professor auxiliar para 4 crianças no espectro autista, nível de suporte 3. Não vai dar conta. Eu não dou conta. Sou especialista nisso, não dou conta. Se eu colocar 4 crianças, eu sozinho ali em sala com 4 crianças, eu não dou conta. Tem que ter alguém, Preciso ter ali os professores do meu lado. Então, assim, não adianta. Por exemplo, aos sábados lá na clínica, tem horário de atendimento que eu faço 6 atendimentos, turminha, com 6 alunos, cada um com o seu professor. Em grupinho, mas cada um com o seu professor. Então, assim, a realidade é muito difícil da inclusão. Entendo perfeitamente a Dulce, mas só que aí que eu falo, Dulce, é falar. Nós precisamos ser encorajados e falar sem medo. Uma hora nós vamos ser escutados. Tem a frase Artes Marciais também falou que temos um caso que saiu na mídia há pouco tempo que o aluno foi excluído da própria formatura. Muito triste. Muito. E isso aí é pouco perto do que a gente vê. Não, isso aí foi só a pontinha do iceberg, né? Isso é pouco. Pior, né? Isso é pouco. Assim, exclusão, agressão. Eu recebi há pouco tempo atrás, eu estava em casa, eu recebi uma ligação, um número estranho no meu telefone. Daí eu atendi, era um cantor de uma dupla sertaneja bem famosa, que pegou meu número pessoal com um produtor de eventos dele lá. Caraca, que viagem, mano. O cara chegou até você. O cara deu um jeito de chegar até mim, me ligando. Mandou: Felipe, tudo bem? Aqui, tô com um caso aqui na minha cidade de um adolescente que ele foi agredido na saída da escola, autista, tudo. E eu preciso muito de um apoio de pessoas que são ativistas da causa para falar. Tô te mandando o vídeo. Daí ele me mandou o vídeo. Eu vi o vídeo, mas só que assim, pelo vídeo não dá para saber se a pessoa é autista ou não. Daí antes eu mandei todo para minha base ali, que eu tenho todo um grupo, mandei para a base, identificou, daí sim a gente foi, começamos a divulgar, conseguimos chegar aos agressores, estão respondendo ao processo, tudo. Porque eram maiores? Não. Mas responde como... Adolescente responde e assim, vai ter que pagar. Não é pagar, é dinheiro, né? Cara, é ser conscientizado. Claro que tem que sentir na pele também ali um servicinho comunitário. Tem que fazer. Entendeu? Sim. Mas só que assim, a gente conseguir mudar o pensamento dessas pessoas. Então, isso é só a pontinha do iceberg. Sabe? É agressões, é discriminação, é a mãe que não quer convidar a turma toda para o aniversário porque tem um aluninho autista no aniversário, não quer que vá no aniversário do filho dela. Então, assim, são histórias reais que a gente olha assim, é deprimente. Em pleno século XXI, passando por isso. Né? Então, assim, e a gente busca lutar por isso. Entendeu? Então, Nilão, obrigado por todo esse conhecimento que você passou. Para mim é uma honra, cara. Foi muito bom mesmo. Eu queria pedir para você para deixar uma mensagem final agora para a gente finalizar nosso podcast aí, que foi
Passamos aí, cara, mais de 1h30 batendo. Vai rápido, né? A gente vai cara. trocando ideia aqui, o negócio vai embora, né? Você- E a gente nunca trocou ideia, né? Primeira vez. Primeira vez. Cara, Primeira vez. É que eu falo assim... É que eu não gosto de... Tem uma galera que faz podcast que vai lá e entrevista o cara antes, faz pauta. Aquilo é caótico mesmo. Não tem esse negócio de pauta, não tem roteiro, não tem porra nenhuma. Mas a gente senta aqui e troca ideia. Tá, entendeu? vou te falar o que aconteceu agora. Antes de vir pra cá, tô em casa... Daí minha esposa vira pra mim, esposa não, noiva, mas já é dezembro, já casa. Então Não, já foi. Mas você não vai estudar, você não vai ler nada não pra falar no podcast? A minha resposta pra ela foi exatamente igual a sua. Eu falei, pra quê, cara? Se eu estudar vai ser um negócio artificial. Eu sei, eu domino o meu conteúdo. Cara, eu sou um ativista disso. Eu vou estudar pra quê? Tipo, pra chegar lá e ser um negócio artificial, precisa ser algo natural. A gente precisa falar abertamente, sem querer passar algo que não sejamos nós, né? Então, às vezes, a gente quer ser todo aqui, bonitinho. Cara, não, a gente precisa ser nós mesmos. A gente erra. Às vezes, assim, pode ter sido que eu tenha passado uma informação para você errada e que, com certeza, o pessoal vai me mandar, pô, Felipe, ó, tá desatualizado, vamos atualizar aí. Então, assim, essa é a ideia. A gente ter a humildade de trocar, de conversar. É a humildade que eu sempre falo, pessoal, de amarrar a faixa branca na cintura e aprender a cada dia. É o que eu faço toda vez que vem um convidado aqui, porque eu sempre... Entendeu? Porque eu convido as pessoas aqui que eu não tenho, assim, menor domínio, não tenho domínios. Alguns sim, né? Outros não, mas uma vez veio aqui... Inclusive, ela faz podcast aqui, a doutora Flávia, que fala sobre HPV. Cara, eu não sabia absolutamente nada de HPV. Sim. E foi uma ideia, assim, cara, a gente esclareceu muitos assuntos. Trouxe uma vez também o doutor Marcos aqui, que é um cirurgião dentista, que também, caraca, foi um assunto, assim, que rendeu um negócio fantástico. Então, toda vez que senta alguém na minha frente, eu coloco a minha faixa branca aqui para trocar essa ideia, justamente para aprender, né? Aprender e trazer informação para a galera toda, né? Enfim. Mas, pô, foi bacana. Agora a mensagem final aí. Deixa a mensagem final para a galera aí. Pessoal, vamos conscientizar o maior número de pessoas possíveis sobre autismo. É muito importante a gente entender que autismo não é doença. Sempre falo muito isso. Autismo é uma condição neurológica e o lugar de autista é em todo lugar. O lugar de autista não é em tal lugar separado. O lugar de autista é em todo lugar. O lugar de autista é onde ele quiser. Então nós precisamos entender isso, respeitar isso e ajudá-los a que tenham esses direitos, esse respeito garantido pelo maior número de pessoas possíveis. Então é só isso que eu queria deixar, nada de... É precisamente isso. Vamos hoje entender que o lugar de autista é onde ele quiser, quando ele quiser, com quem ele quiser. Não só ele, mas como dos familiares deles também. Então, é basicamente isso. Porra, fantástico. É isso aí, então, pessoal. Ficamos aí com mais um podcast A Vida é um Caos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, ficaram aí ligados aí. E para vocês que vão assistir depois também. E se você assistiu, está assistindo agora aqui, vai assistir depois o podcast e não é inscrito no canal, faça a sua inscrição aí, porque aqui tem sempre conteúdo voltado para a área da saúde. Aqui, como falo, a vida é um caos e eu sempre trago pessoas para amenizar um pouco esse caos que habita em você. Então aqui traz médico, nutricionista, treinadores dos diversos assuntos. E tem muito, muito conteúdo aí, né, no podcast. Para você que chegou hoje aqui, para você que veio através do Nilo, tem muito, muito, muito sobre várias áreas, sobre treinamento, sobre nutrição, sobre psicologia, endocrinologia, enfim. Tem muita coisa aí. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo A Vida é um Caos. Valeu. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Show de bola, show de bola. Deixa eu fechar aqui. Fechou?